Se sua vida está confusa, isso é um sinal de Deus. Você já se pegou parado no meio de tudo, com a cabeça cheia, o coração cansado e a sensação estranha de que está perdido mesmo tentando fazer tudo certo? Já sentiu como se o chão tivesse sumido? Como se suas certezas não sustentassem mais o peso da sua realidade? Talvez esteja exatamente nesse lugar agora, e eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade. Isso não é acaso. Essa confusão que você está vivendo pode ser exatamente o sinal que você precisa de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo ensina que confusão é sinal de fracasso, de desorganização, de erro. Mas a palavra de Deus nos mostra outra perspectiva. Muitas vezes, antes de uma grande transformação, Deus permite que a vida entre em colapso. Antes de abrir caminhos, Ele embaralha rotas. Antes de trazer respostas, Ele cala o ruído ao nosso redor para que possamos ouvir apenas sua voz. E sim, Ele usa o caos como método. Talvez você esteja tentando entender tudo, resolver tudo, fazer tudo com suas próprias mãos. Talvez você esteja orando pedindo clareza, e o céu esteja respondendo com mais silêncio. Talvez sua alma esteja esgotada de tanto tentar manter em pé algo que Deus já está derrubando. Não como punição, mas como libertação. Porque quando Deus quer nos conduzir a um novo tempo, Ele primeiro desfaz a ordem antiga. A verdade é que a confusão não significa que você está fora do plano de Deus. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser que, nesse aparente descontrole, Ele esteja alinhando seus passos para um destino que você ainda não enxerga. E é por isso que este vídeo vai direto ao ponto, para te mostrar que nem toda bagunça é derrota, nem toda dúvida é ausência de fé, e nem todo silêncio é abandono. Às vezes, é no cenário mais confuso que Deus faz as construções mais profundas. A sua alma pode estar gritando por respostas. A sua mente pode estar buscando lógica. Mas o que Deus está fazendo em você não se explica. Se discerne espiritualmente. E você só vai conseguir discernir se parar de lutar contra o vento e começar a confiar em quem sopra esse vento. Porque Ele está aqui. Está presente. E mesmo que você não veja agora, Ele está alinhando todos os detalhes da sua vida para um bem maior. Esse vídeo não é só uma explicação. É um chamado. Um chamado à entrega. Um chamado à confiança. Um chamado para que, mesmo em meio à confusão, você permaneça firme. Porque quem permanece com Deus, mesmo sem entender, um dia verá que tudo fazia parte de um plano perfeito. A confusão é apenas a fase do meio. O que vem depois é alinhamento. É clareza, é vitória, e é para lá que você está sendo conduzido. Agora vamos aprofundar essa jornada, porque cada parte dessa confusão carrega um propósito, e juntos vamos entender o que Deus está revelando no meio dela. Pronto, a introdução está concluída. Deseja que eu inicie agora o capítulo 1, a confusão, como sinal de redirecionamento espiritual, com até 4.500 caracteres também? É só me confirmar. A confusão como sinal de redirecionamento espiritual. Há momentos em que tudo o que parecia estável começa a desmoronar. Planos que pareciam sólidos perdem o sentido. Relacionamentos se tornam estranhos. Portas que estavam abertas se fecham. E o chão que sustentava seus passos se dissolve. A mente tenta encontrar uma lógica, uma explicação racional para o que está acontecendo. Mas tudo escapa ao controle. É nesse exato ponto que muitos desistem. Concluem que estão errando, que Deus se calou, ou que estão sendo punidos por algo. Mas essa percepção está profundamente equivocada. Nem toda confusão é um erro. Às vezes, é uma resposta. O coração humano anseia por ordem, por controle, por previsibilidade. Mas o caminho espiritual raramente segue essa lógica. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele primeiro desestrutura tudo o que te fazia se sentir no controle. Ele confunde rotas, desfaz certezas, expõe fragilidades. Não para destruir você, mas para te libertar da prisão de um caminho que não é mais seu plano. A confusão pode, na verdade, ser a bússola divina apontando uma nova direção. É comum pensar que estar confuso significa estar perdido, mas, espiritualmente, estar confuso pode significar estar em transição.
Pode ser o momento em que Deus te tira de onde você se acostumou para te alinhar com onde você realmente deveria estar. E esse processo não é confortável, é silencioso, solitário e frequentemente angustiante. A alma clama por direção, mas o céu parece mudo. O que você não vê é que, no invisível, há um redirecionamento acontecendo. E para que ele aconteça, é necessário desfazer o que foi construído fora da vontade dele. Há decisões que foram tomadas com base em emoções, oportunidades que foram agarradas por medo de perder o momento, relacionamentos mantidos por carência e não por propósito. Deus conhece os bastidores dessas escolhas, e quando ele vê que algo construído com base no controle humano está ocupando o lugar da direção divina, ele intervém. E a intervenção de Deus, muitas vezes, vem disfarçada de confusão. Ele embaralha, não por maldade, mas por misericórdia. Talvez você esteja se perguntando por que tudo ficou tão difícil. Por que as coisas que fluíam agora travaram? Por que a paz deu lugar à inquietação? É porque Deus está te tirando da rota do controle e te conduzindo para o caminho da dependência. E essa dependência nasce no meio da confusão. Quando tudo falha, você para de se apoiar em si mesmo e começa a ouvir com mais atenção a voz dele. A confusão, portanto, não é o fim. É o início de algo novo. É o útero onde Deus gera o reposicionamento. Ele permite que as estruturas internas se desconstruam para que você olhe para cima e diga: eu não sei mais o que fazer. Porque é nesse momento que ele responde: agora posso guiar você. É nesse momento que a rendição se torna possível, e a vontade de Deus, que antes era apenas um conceito, passa a ser sua única direção. Se sua vida está confusa agora, não entre em desespero. Não se agarre ao que está caindo. Não tente reconstruir o que Deus está permitindo ruir. O caos, quando vem de Deus, carrega propósito, e esse propósito, ainda que invisível agora, vai se tornar claro mais adiante. Sua missão, por enquanto, é permanecer, confiar, esperar, porque a nuvem que cobre sua visão hoje será a mesma que vai te conduzir ao destino que Deus preparou. Pronto. Capítulo 1, completo com brevino 4.500 caracteres. Deseja que eu continue com o capítulo 2, a desorganização que expõe as prioridades do coração. A desorganização que expõe as prioridades do coração. Quando a vida começa a se embaralhar, quando as rotinas quebram, os compromissos falham e a mente parece não dar conta do básico, há algo muito mais profundo acontecendo do que um simples descontrole externo. A desorganização que se manifesta por fora, muitas vezes, é o reflexo de uma alma que foi sobrecarregada por prioridades desalinhadas. Deus, em sua sabedoria, permite que essa bagunça venha à tona não para nos envergonhar, mas para revelar onde está o verdadeiro centro da nossa atenção. A correria, o acúmulo de tarefas, os compromissos sem pausa, tudo isso pode parecer fruto de uma vida produtiva. Mas será que é produtividade ou distração disfarçada? Há uma diferença entre estar ocupado e estar alinhado. E quando Deus quer te trazer de volta ao essencial, Ele permite que o excesso colapse. Porque só no colapso é que a alma volta a enxergar o que realmente importa. A confusão externa começa a mostrar que o coração, sem perceber, colocou outras coisas no lugar de Deus. E isso pode ser sutil. Uma meta pessoal que tomou o lugar da presença. Um relacionamento que se tornou maior do que a obediência. Um sonho que se impôs acima da direção divina. Deus, que sonda os pensamentos e conhece as intenções, sabe exatamente onde as prioridades se inverteram. E ao invés de te repreender, Ele permite o caos como um espelho. Ninguém gosta de se sentir desorganizado. A desordem causa angústia, ativa a ansiedade e gera culpa. Mas é justamente nesse momento de exposição que Deus começa a curar. Porque a bagunça te obriga a parar, olhar ao redor e perguntar: o que estou carregando que não é mais meu? O que estou tentando manter de pé que Deus já pediu para eu soltar? O que parece essencial, mas está drenando minha energia espiritual? A alma confusa grita por ordem, mas a ordem verdadeira não começa do lado de fora. Ela começa no altar. Quando Deus ocupa novamente o centro,
Tudo o que está fora de lugar começa a se realinhar. Isso não acontece de forma mágica, mas espiritual. O Espírito Santo não é um organizador de tarefas, mas um redentor de sentidos. Ele não vem para te ajudar a cumprir uma agenda mais cheia. Ele vem para esvaziar o que está te afastando da vontade de Deus. Essa desorganização pode ser, na verdade, um convite, um chamado para simplificar, silenciar e ouvir. Porque há respostas que só surgem no meio da pausa. E há uma paz que só se instala quando o coração deixa de correr atrás de tudo e passa a caminhar com Deus. O ritmo muda, a pressão some, e a presença ocupa o espaço que antes estava lotado por expectativas humanas. A confusão, portanto, não é o fim da linha. É o início da reestruturação. Deus está te chamando para deixar as prioridades dele definirem os seus próximos passos. E isso começa com um reconhecimento sincero. Talvez você tenha se perdido tentando fazer tudo, menos aquilo que ele realmente pediu. E está tudo bem. Porque a graça começa quando a gente para. E recomeça quando a gente decide ouvir de novo. Quando Deus silencia para você enxergar melhor. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Há momentos na vida em que buscamos sinais claros, respostas imediatas, confirmações urgentes, mas tudo o que ouvimos é nada. E essa ausência de resposta ecoa como um vazio que incomoda, frustra e muitas vezes assusta. Porém, é nesse espaço silencioso que Deus faz as obras mais profundas, porque o silêncio dele nunca é vazio. Ele está carregado de sentido. Quando tudo ao redor grita e a alma se perde em ruídos, Deus silencia, porque o silêncio tem poder de reposicionar o olhar, ajustar o foco e revelar o que antes estava escondido. Às vezes, o maior problema não é o que está acontecendo, mas o que estamos enxergando de forma distorcida. E Deus, ao se calar, cria um ambiente propício para que vejamos com clareza aquilo que a correria, o medo ou a ansiedade estavam obscurecendo. O silêncio te obriga a olhar para dentro. Te leva a confrontar perguntas que você evitava. E nesse confronto, Deus está trabalhando. Não do lado de fora, mudando as circunstâncias, mas do lado de dentro, refinando o teu discernimento, amadurecendo tua fé, te ensinando a caminhar, não pelo que sente, mas pelo que sabe. Porque fé que depende de sensação ainda é imatura. Fé madura confia mesmo quando não sente nada. Há silêncios que não são respostas, mas direções. Eles não te dizem o que fazer, mas te revelam quem você está se tornando. E é aí que está o verdadeiro propósito do silêncio de Deus, te fazer crescer. Não para merecer algo, mas para estar pronto para o que já é seu. Porque há vitórias que só podem ser entregues a corações preparados, e há caminhos que só se revelam para quem está pronto para enxergar além das circunstâncias. O silêncio de Deus também é proteção. Ele se cala para que você não se mova por impulso, para que você não construa em cima de emoções momentâneas, para que você aprenda a permanecer, mesmo sem aplauso, mesmo sem direção aparente, apenas porque confia que ele ainda está no controle. E esse tipo de confiança muda tudo, porque ela não precisa de prova, precisa de presença. É nesse silêncio que Deus treina o teu ouvido para ouvir o que realmente importa. Porque há coisas que ele só fala no íntimo. Há revelações que não cabem em palavras. Há toques dele que não fazem barulho, mas transformam a alma. E quem se dispõe a ficar nesse lugar silencioso com ele, descobre que o céu continua agindo mesmo quando parece em pausa. Portanto, não confunda silêncio com abandono. Deus não parou de te amar. Não desistiu de te conduzir. Ele só está te ensinando a ver além, a confiar sem garantias visíveis, a caminhar pela fé. E esse tipo de fé, meu amigo, move montanhas. A confusão que precede a clareza de Deus. Toda confusão tem um papel que poucos reconhecem. Ela revela onde a alma ainda está tentando andar por si mesma. Quando tudo parece fora do lugar, quando os caminhos que antes pareciam seguros agora se tornam incertos, o coração entra em estado de alerta. A mente tenta encontrar lógicas, razões, explicações, mas o espírito sabe que algo maior está sendo realinhado.
E é nesse terreno de dúvida e desalinho que Deus mais trabalha. A confusão, muitas vezes, é a cortina de fumaça que precede uma revelação. É no meio dela que nossas certezas frágeis caem por terra. É quando tudo o que parecia funcionar já não serve mais, que finalmente abrimos espaço para o novo. A clareza de Deus não chega enquanto ainda estamos agarrados ao controle. Ela só se revela para quem tem coragem de reconhecer. Eu não sei, eu não entendo, eu preciso ser guiado. Há momentos em que a confusão não é um erro, é um instrumento. Ela não veio para te destruir, mas para desinstalar o que te prende ao passado. Quando você se vê sem saída, é sinal de que o caminho antigo já não serve mais, e a sensação de estar perdido pode ser o início do reencontro com o que é verdadeiro. Porque Deus não é Deus de confusão, mas Ele usa a confusão para expor o que está fora de ordem. Se a sua vida está confusa agora, talvez o céu esteja fazendo uma limpeza, tirando pessoas, planos, ideias, caminhos que não faziam mais sentido. E claro, dói. O desmonte sempre dói. Mas a dor não é o fim, é o processo. A bagunça não é castigo, é reorganização. Deus está te chamando para algo mais alto. E para isso, Ele precisa remover tudo o que não combina com o novo que está por vir. A clareza de Deus é diferente da lógica humana. Ela não precisa de garantias, nem de previsões. Ela nasce da presença. Quando você se posiciona em oração mesmo sem entender, quando você decide confiar mesmo sem enxergar, quando você continua mesmo sem direção clara, é aí que o Espírito Santo começa a revelar as próximas etapas. Porque Deus não revela o mapa inteiro. Ele mostra o passo seguinte. A confusão te esvazia da autoconfiança para que a dependência dele cresça. Porque onde você já sabe o que fazer, Deus não é necessário. Mas quando tudo se embaralha, quando os planos se rompem e a estrada se apaga diante dos seus pés, aí sim, você olha para o céu e clama por direção. E Deus responde, não com fórmulas, mas com presença. Ele não te dá uma rota, Ele caminha com você. Portanto, não tema a confusão. Ela não é um erro no trajeto, é um convite à rendição. É o momento em que Deus desmonta tudo para construir algo mais forte. E quando a clareza vier, porque ela virá, você vai entender que cada momento de dúvida foi, na verdade, um passo necessário para te levar até a vitória. Quando tudo desmorona, Deus está construindo algo maior. O colapso nem sempre é um sinal de derrota. Às vezes, é a única maneira de Deus nos tirar de estruturas frágeis que sustentavam a nossa zona de conforto. Quando tudo parece estar caindo aos pedaços, o instinto natural é tentar segurar os escombros. Mas o Espírito de Deus não está tentando manter o que é velho. Ele está nos conduzindo para algo novo, mais forte, mais verdadeiro, mais alinhado ao propósito eterno. A alma humana se apega com facilidade a rotinas, relacionamentos, expectativas. E quando essas coisas ruem, surge o desespero. Por que isso está acontecendo comigo? A resposta pode não vir com palavras, mas com uma presença. Deus raramente explica o caos quando ele começa, porque o caos faz parte da construção. E a fé verdadeira nasce quando conseguimos crer em meio aos destroços. O que parecia estável, firme e imutável desaba sem aviso. E nesse lugar de perda, somos obrigados a olhar para cima. Aquilo que te sustentava já não está mais de pé. As paredes emocionais que você construiu com esforço ruíram diante de você. E aí, a pergunta surge com força. O que sobrou de mim? E a resposta vem do céu. Sobrou o suficiente para Deus reconstruir do jeito dele. O que desmorona não é o fim. É o começo de um novo alicerce. Porque Deus não constrói sobre orgulho, sobre ilusões, sobre aparências. Ele constrói sobre verdade. E às vezes, a única forma de te levar à verdade é deixando aquilo que você construiu sozinho cair. Não por castigo, mas por amor. Porque o que ele vai levantar em você não pode ser abalado. A Bíblia está cheia de histórias onde o colapso antecede a glória. José foi traído, vendido, esquecido, antes de ser exaltado. Davi foi perseguido, humilhado, escondido, antes de se tornar rei. Paulo foi preso, açoitado, rejeitado,
Antes de se tornar uma das maiores vozes do Evangelho, o padrão se repete porque o processo molda a alma para receber a vitória sem perder a essência. Quando tudo desmorona, Deus começa a mostrar o que é essencial. Ele separa o que é eterno do que é passageiro. Ele desinstala a falsa segurança e revela a necessidade da dependência. Você começa a perceber que não era aquele trabalho, aquele relacionamento, aquele plano que te sustentava. Era a misericórdia dele. E quando tudo some, é a presença que permanece. Pode parecer que você perdeu tudo, mas se ainda tem a presença, ainda tem tudo. Deus está construindo em você algo que ninguém vai poder destruir. E essa obra não será feita com pressa. Ela será feita com profundidade. Porque Ele não quer te levar a um lugar apenas para te ver cair depois. Ele quer te levar até o fim. Firme, inteiro, verdadeiro. Aceite o desmoronamento como um ato de graça. Reconheça que não há como reconstruir enquanto as estruturas antigas ainda estão de pé. E então, entregue os restos. Deixe Deus recolher os pedaços, não para colar o que sobrou, mas para fazer tudo novo. Ele é especialista em transformar ruínas em testemunhos. E o que Ele está preparando vai valer cada lágrima que você chorou neste tempo. A mão invisível que está te guiando sem você perceber. Você já se sentiu como se estivesse andando em círculos? Como se todas as decisões que toma, por mais bem intencionadas que sejam, apenas aumentassem a confusão. E mesmo quando tenta fazer tudo certo, algo parece sempre fugir do controle. A verdade é que há momentos em que a mão de Deus está guiando de forma tão sutil, tão silenciosa, que só perceberemos depois que tudo fizer sentido. A ausência de clareza imediata não é ausência de direção. É Deus treinando sua percepção para confiar no invisível. Deus não guia pelo óbvio. Ele guia pelo necessário. E muitas vezes, o necessário é desconfortável. É uma porta que fecha, um plano que falha, uma mudança que vem sem aviso. É aí que Ele entra com sabedoria eterna e propósitos que vão além da sua visão limitada. Enquanto você vê um erro, Ele está enxergando um desvio que te salvará de algo pior. Enquanto você pensa que está parado, Ele está reposicionando os seus passos para uma direção que você ainda não entende, mas que será essencial para o que vem depois. Essa mão invisível não precisa ser sentida para estar operando. Ela não precisa ser vista para estar ativa. E ela não está limitada pelo seu entendimento atual. Muitas das frustrações que você carrega hoje são, na verdade, livramentos disfarçados. As coisas não deram errado. Elas deram certo do jeito que você não esperava. Porque se dependesse da sua vontade, talvez hoje você estivesse preso a algo que parecia bom, mas que no fundo te afastaria do que Deus realmente tem. A mão de Deus nunca trabalha em vão. Cada silêncio tem um motivo. Cada obstáculo tem uma função. Cada demora tem um tempo exato. Mesmo que seus olhos naturais não enxerguem, o céu está em movimento. E você não está à deriva. Está sendo conduzido. Existe um fio invisível que amarra os dias difíceis aos dias de promessa. Existe uma coerência divina em meio ao seu caos. Deus não está improvisando. Ele está te alinhando. Quando você olha para trás e vê como certas dores te prepararam, como certas perdas te libertaram, como certas orações aparentemente ignoradas abriram caminhos melhores, tudo começa a fazer sentido. O que você precisa agora é descansar na certeza de que o mesmo Deus que cuidou do seu ontem continua cuidando do seu hoje. E Ele não mudou. Ele ainda está operando em silêncio. Ainda está moldando os bastidores da sua história. Ainda está alinhando os seus passos. A mão invisível de Deus não guia pela pressa, mas pela precisão. Enquanto você quer correr, Ele quer fundamentar. Enquanto você busca chegar, Ele quer te preparar. E é por isso que muitas coisas parecem lentas demais. Porque Deus não mede tempo com relógios, Ele mede com propósito. Ele sabe a hora exata de fazer tudo acontecer. E quando acontecer, você vai perceber que não precisava entender tudo. Só precisava confiar. O controle que você tanto quer não te garante paz. A presença dele, sim. E se você está ouvindo este conteúdo agora, não é por acaso. É Deus te lembrando que Ele está aí.
mesmo quando não parece. Mesmo quando tudo grita o contrário. Mesmo quando os seus sentimentos dizem que você está sozinho. A mão invisível ainda está guiando você, ainda está moldando cada detalhe com um amor que não falha, uma precisão que não erra e um cuidado que nunca se atrasa. Quando nada faz sentido, a fé se torna a lente da alma. Você tenta entender, organizar, racionalizar. Puxa todos os fios da lógica tentando montar um quebra-cabeça que simplesmente não se encaixa. E quanto mais busca respostas, mais tudo parece embaralhado. Há uma angústia que nasce do desejo desesperado de compreender tudo, mas há uma paz que nasce do ato de confiar, mesmo sem compreender. Quando nada faz sentido aos olhos humanos, a fé entra como uma lente que enxerga além do caos visível. A fé não elimina as perguntas, mas sustenta a alma enquanto as respostas não vêm. A mente busca clareza, mas o espírito precisa de confiança, porque o caminho de Deus nem sempre será traçado com explicações. Ele não é obrigado a revelar cada etapa para validar que está agindo. Muitas vezes, ele oculta para ensinar, oculta para aprofundar, oculta para transformar. O silêncio de Deus não é rejeição, é amadurecimento. É na ausência de respostas imediatas que você descobre se sua fé está firmada na presença ou apenas na lógica. A fé verdadeira nasce quando você continua mesmo sem entender, quando você escolhe caminhar por convicção e não por visibilidade, quando você silencia a razão e ouve o sussurro do Espírito dizendo, confia, mesmo assim. Essa fé não é frágil, é feroz, não é infantil, é madura. Porque ela decide permanecer quando o mundo desaba, ela segue firme quando tudo grita para parar. E é exatamente essa fé que move montanhas invisíveis e toca o coração de Deus. Deus não está te punindo quando deixa as coisas confusas. Ele está te treinando. Está mudando o seu eixo de dependência. Ele não quer que você viva guiado por lógica, mas por presença. Porque a lógica falha quando os ventos mudam, mas a presença permanece. A fé é a ferramenta que alinha sua visão com os céus. E quando você decide enxergar pela fé, o que era confuso começa a ser suportável. O que era obscuro passa a ser um campo fértil para revelações profundas. Nem toda confusão é caos. Às vezes é reinício. É o céu tirando o que era seguro para forjar algo novo. É Deus realinhando as rotas sem pedir permissão. Ele não está te dando as respostas porque está te fazendo crescer. E o crescimento quase sempre é desconfortável, mas necessário. E na escola da fé, quem não desiste na confusão, recebe sabedoria no final. A fé é a ponte entre o agora confuso e o depois revelador. É o que te impede de quebrar quando tudo parece perdido. É o que te lembra, no meio do desespero, que há um propósito maior sendo construído. A fé não é passiva. Ela é resistência espiritual. Ela te ancora, ela te cura. Ela te sustenta. Quando todos ao redor desmoronam por falta de sentido, quem carrega fé se mantém de pé. Você pode não entender agora, mas isso não anula o que Deus está fazendo. Você pode não ver o caminho, mas isso não significa que está perdido. Há um fio divino te conduzindo. Há uma narrativa sendo escrita além da sua percepção atual. E quando você escolhe confiar, mesmo no escuro, está dizendo, eu sei quem está no controle, mesmo sem saber o que está acontecendo. Essa fé transforma a alma, cura a ansiedade, derruba o orgulho de querer entender tudo e abre espaço para que o céu invada a sua realidade. Deus não quer que você entenda. Ele quer que você confie. E essa confiança é o que te levará além de onde a lógica jamais poderia te levar. A pressa te confunde, mas Deus sempre age com propósito. A pressa é inimiga da clareza. Quando você acelera o passo por conta própria, ultrapassa os limites do que Deus ainda está preparando. E no impulso de resolver rápido, você cria mais confusão do que solução. O ser humano quer respostas imediatas, mas Deus trabalha com raízes profundas. Ele não constrói vitórias rasas, ele edifica legados. E isso exige tempo, espera, maturação. A pressa grita, mas a sabedoria sussurra. Espere. O céu está em movimento. A ansiedade quase sempre é fruto da expectativa mal posicionada.
Você quer que algo aconteça agora, mas Deus está olhando além. Ele não te atrasa, ele te protege. Ele não demora, ele alinha. Quando o tempo parece parado, é porque a fundação ainda não está pronta para o que está por vir. Se Deus te entregasse hoje o que você pede, talvez fosse peso e não bênção. A espera é parte do processo de cura, transformação e alinhamento da sua alma com o plano dele. Deus não age sob pressão. Ele não se dobra à sua pressa. Ele não acelera porque você chorou ou gritou. Ele age quando tudo está no tempo exato. Porque uma vitória fora do tempo pode se tornar uma prisão. A maturidade espiritual começa quando você entende que obedecer é mais importante do que acelerar, que confiar é mais nobre do que controlar, que esperar nele é uma declaração de fé mais profunda do que qualquer ação precipitada. A confusão nasce quando você tenta forçar uma resposta que Deus ainda não liberou. Quando você move as peças por conta própria e depois não entende por que tudo desmoronou. Deus não é um sistema de recompensa rápida, ele é um pai que forma, que ensina, que molda. E às vezes, ele permite o silêncio, a pausa e até a frustração para que você entenda que o que ele tem é melhor do que o que você está tentando construir sozinho. Há um propósito em cada aparente demora. Há um motivo por trás de cada espera. Você não está parado. Você está sendo preparado. A diferença entre alguém que recebe o que pede e alguém que sustenta o que recebeu é o tempo de formação. Deus não quer apenas te entregar. Ele quer que você suporte, que você permaneça, que você honre o que virá. E para isso, ele vai te tirar da pressa e te colocar no ritmo dele. A confusão gerada pela ansiedade te rouba a sensibilidade espiritual. Te faz agir na emoção e não na direção. Mas quando você decide confiar no tempo de Deus, mesmo sem entender, a alma encontra paz, porque a paz não vem da resposta pronta, vem da certeza de que você está nas mãos certas, mesmo no tempo incerto, e essa paz acalma a confusão, silencia a pressa e reposiciona o seu coração para confiar de verdade. Deus está alinhando os seus passos, mesmo que você não veja, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Ele não trabalha para te impressionar, mas para te transformar. Ele alinha pessoas, situações, oportunidades, cura feridas ocultas, fecha portas erradas e abre caminhos novos. Tudo enquanto você pensa que está esperando à toa. A verdade é que, enquanto você espera, ele age. Enquanto você ora, ele move. Enquanto você confia, ele constrói. A sua parte não é correr, é permanecer, não é provar. É obedecer, não é forçar, é descansar. E isso exige uma fé que desacelera o coração e ouve com atenção o ritmo do céu. Deus sempre age com propósito. E quando você se alinha a esse propósito, a confusão cede lugar à direção. O caos dá espaço à sabedoria. E o que antes parecia atraso, agora se revela como estratégia divina. A aliança de Deus está ativa, mesmo no meio do caos. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece estar fora de ordem. Situações desmoronam, pessoas nos decepcionam, planos desandam, e a vida entra num estado de caos que confunde até os mais fortes. E nessa bagunça emocional e espiritual, é fácil pensar que Deus se ausentou, que a aliança foi esquecida ou quebrada. Mas é exatamente aí, no meio do caos, que a fidelidade de Deus se revela mais profunda. A aliança que ele fez com você não depende do que você sente, mas do que ele prometeu. Deus não faz pactos por impulso. Ele não se move por emoções instáveis, nem muda de ideia diante da sua instabilidade. Quando ele disse que estaria com você todos os dias, isso incluía também os dias em que tudo pareceria escuro e sem sentido. A aliança não é frágil como os laços humanos. Ela é selada com sangue, firmada com graça e sustentada por amor incondicional. E o caos, por mais alto que grite, não tem autoridade para quebrar o que Deus assinou com eternidade. Talvez hoje você olhe ao redor e não veja nenhum sinal de promessa. Talvez tudo esteja ao contrário do que você esperava. Mas isso não significa que a aliança foi anulada. Significa que você está sendo amadurecido para viver a plenitude dela. Deus não mente.
Ele não abandona no meio do caminho. Ele não começa algo para deixar pela metade. E ainda que seus sentimentos digam o contrário, a verdade continua intacta. A aliança está viva, ativa e operando mesmo que você não perceba. O caos não tem o poder de invalidar o que Deus já decretou. Pelo contrário, ele revela o quanto você precisa confiar. Porque é no meio da confusão que a fé se fortalece. É quando tudo está escuro que a aliança brilha. O ouro da fidelidade divina não é exposto nos dias de abundância, mas nos dias em que tudo parece desabar. E nesse chão de dúvidas, Deus planta raízes de convicção. Ele te ensina que a base do relacionamento com Ele não é a compreensão, mas a confiança. A aliança de Deus é como uma âncora invisível. Mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que o barco balance, mesmo que a tempestade pareça te lançar longe, você está preso ao lugar certo. Deus não deixa a aliança escapar. E mesmo que você tente correr, duvidar ou se esconder, ela te alcança, porque a fidelidade de Deus não depende da sua força, mas do caráter imutável dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso inclui agora, nesse exato momento em que tudo parece confuso. No caos, Deus está presente. E mais do que isso, Ele está trabalhando. Ele não se desespera com a bagunça. Ele organiza o invisível. Ele alinha o que está desalinhado. Ele usa o próprio caos como cenário de revelação. Às vezes, o que parece descontrole é apenas o cenário perfeito para a manifestação da promessa. Porque, para quem confia, até o caos é sagrado. Até a dor é pedagógica. Até a perda é caminho. Nada é desperdiçado por Deus. Nenhuma lágrima é em vão. Você pode não entender agora, mas a aliança está sustentando o que você nem imagina. Enquanto você tenta entender, Deus já decidiu agir. Enquanto você questiona, Ele já iniciou o processo de restauração. Ele não precisa da sua lógica, precisa da sua entrega. E quando você decide parar de lutar contra o caos e começa a descansar na fidelidade dele, o caos perde o poder de te confundir. Você começa a enxergar sentido até no que parecia derrota. A aliança de Deus não é um contrato com cláusulas frágeis. É um pacto eterno firmado pelo próprio Criador. E se Ele disse que vai te conduzir até a vitória, Ele vai. Mesmo que os caminhos mudem, mesmo que as rotas sejam diferentes, mesmo que você tropece, caia ou se perca no meio da jornada, Ele continua comprometido. Porque Ele não te ama por conveniência, mas por essência. Ele te escolheu, te chamou e te sustenta. Não confunda o silêncio com o abandono. Não confunda o caos com o fim. A aliança ainda está de pé. E é nela que você pode se apoiar hoje. Porque enquanto tudo parece desabar, há uma mão invisível segurando a sua história. E essa mão não falha, não solta, não recua. Confie. A promessa ainda está viva. O céu ainda está operando. E o caos, por mais barulhento que seja, nunca será maior que a voz de Deus te lembrando: eu estou contigo até o fim. Quando nada faz sentido, Deus está trabalhando nos bastidores. Há momentos em que a vida parece desprovida de qualquer lógica. Nada encaixa. As portas se fecham, as respostas não chegam, e o coração se enche de perguntas que ecoam no silêncio. Você olha ao redor e tenta entender o porquê das coisas estarem assim, mas não encontra explicação. É como se tudo tivesse saído do controle e o futuro estivesse envolto por uma névoa de incerteza. Nesses momentos, a mente racional grita por respostas e o espírito clama por direção. Mas a sensação de abandono parece mais real do que qualquer promessa que um dia foi recebida. E é justamente aí que a fé entra em cena. A fé não é o oposto da razão, mas é o que a sustenta quando a razão não dá conta. A fé entende o que os olhos não veem. E quando nada faz sentido, ela sussurra uma verdade que transcende o caos. Deus ainda está trabalhando. Nos bastidores da sua vida, onde você não vê, não controla e não entende, Ele está operando com precisão divina. Porque o silêncio de Deus não é inatividade, é construção. O atraso não é descaso, é alinhamento. A confusão não é sinal de abandono,
mas de preparação para algo maior que seus planos poderiam suportar. Você talvez esteja tentando montar um quebra-cabeça com peças que ainda nem chegaram, tentando entender um filme assistindo apenas os primeiros minutos, tentando julgar uma história que ainda está no primeiro capítulo, mas Deus, o autor da sua vida, já conhece o fim desde o início. E mesmo que agora tudo pareça fora do lugar, Ele está organizando tudo nos bastidores com uma sabedoria que o tempo revelará. A vida pode parecer parada, mas o céu está em movimento. Há coisas que Deus não explica, apenas revela quando o tempo é seguro. E você precisa aprender a confiar nesse processo. Confiar quando a porta permanece fechada. Confiar quando as lágrimas escorrem sem cessar. Confiar quando as orações parecem sem resposta. Confiar quando tudo parece contrário às promessas. Porque é no escuro da incompreensão que a luz da fé se fortalece. É no silêncio que a confiança se aprofunda. É na ausência de sinais que os maiores milagres são preparados. Você não precisa entender para confiar. Não precisa sentir para crer. Deus não precisa da sua aprovação para agir, apenas da sua rendição. E enquanto você clama, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele constrói. Enquanto você chora, Ele sustenta. Não existe um único movimento seu que passe despercebido por Ele. Cada clamor, cada desabafo, cada oração murmurada no cansaço é vista, ouvida e considerada. E tudo isso está sendo tecido em um plano maior do que você imagina. Aparentemente, nada faz sentido, mas espiritualmente, tudo está sendo realinhado. O atraso está protegendo você. A confusão está desconstruindo o que te atrapalharia. A dor está lapidando o que vai te fortalecer. E a ausência de respostas está ensinando você a depender da única voz que realmente importa, a de Deus. Ele não é um Deus que improvisa. Ele é um Deus que planeja. E tudo o que Ele faz carrega propósito. Até o silêncio. Não se deixe enganar pelas aparências. Mesmo quando o cenário parecer um deserto, Deus está preparando um jardim. Mesmo quando tudo gritar fim, Ele já escreveu começo. E o que parece estagnação é apenas a pausa estratégica para que a sua alma esteja pronta para receber o que vem. Quando Deus trabalha nos bastidores, os resultados são profundos, duradouros e transformadores. Porque Ele não está interessado em te dar qualquer coisa, mas aquilo que é eterno e necessário. Confie no invisível. Apoie-se na presença. E lembre-se, não é porque você não vê que Deus não está fazendo. É porque você ainda não chegou ao momento certo de ver tudo revelado. Mas quando chegar, e vai chegar, você entenderá que cada lágrima teve valor, que cada silêncio teve voz, e que cada espera teve um propósito maior do que você poderia imaginar. O que você chama de confusão, Deus chama de direcionamento. A mente humana se desespera com o caos. Ela anseia por lógica, ordem, explicação. E quando nada disso aparece, o sentimento é de fracasso. Mas o céu opera com outra linguagem. O que você define como confuso, Deus define como necessário. Porque há caminhos que só se revelam quando os seus planos falham. Há portas que só se abrem quando todas as outras. E há direções que só aparecem quando você perde o controle e admite que não sabe mais para onde ir. A confusão que você está sentindo agora pode ser a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque ela quebra o orgulho, silencia o ruído das suas próprias ideias e te obriga a voltar para o centro da vontade de Deus. Muitas vezes é preciso se perder do que você achava certo para encontrar o que realmente é de Deus. E isso, apesar de desconfortável, é o ponto exato onde Ele começa a conduzir sua vida com mãos firmes. Você já percebeu como os caminhos mais certeiros foram abertos nos seus momentos mais vulneráveis? Como a sua clareza de propósito surgiu depois do seu maior abalo? Isso não é coincidência, isso é sinal. Sinal de que Deus estava ali, direcionando silenciosamente cada etapa. Porque Deus não apenas permite a confusão, Ele a usa. Ele usa para mexer com seus planos rígidos, para quebrar estruturas internas que te impediam de avançar, para interromper rotas que te afastariam da verdadeira vitória. É nesse lugar de desconstrução que o coração fica mais sensível à voz do Espírito.
É quando você não sabe mais o que fazer que passa a ouvir o que antes ignorava. E é aí que Deus fala. Não com trovões, mas com clareza. Não com ruídos, mas com paz. Porque a paz de Deus é o maior sinal de direção que você pode receber. Mesmo que nada ao redor mude, quando o coração se alinha com o céu, o caminho começa a se formar de dentro para fora. Você precisa entender que nem toda confusão é armadilha. Algumas são proteção. Outras são redirecionamento. E muitas são apenas a ruptura necessária para que a velha mentalidade ceda espaço para uma nova fé. Deus está te ensinando a depender. Não apenas a confiar que Ele pode, mas a aceitar que só Ele sabe. E isso exige rendição profunda. Exige reconhecer que, por mais que você pense, calcule ou analise, nada se compara à sabedoria daquele que vê além do tempo. Pare por um instante e observe. Quantas vezes você buscou clareza e tudo o que recebeu foi silêncio? Quantas vezes pediu um sinal e recebeu confusão? Talvez Deus já esteja respondendo, mas você está esperando uma resposta do jeito que imagina, e não do jeito que Ele está dando. Porque às vezes o maior direcionamento não é uma placa clara, mas um coração inquieto que te obriga a parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Deus é mestre em conduzir pessoas por caminhos que elas jamais escolheriam, mas que as levam exatamente para onde precisam estar. E esse momento que você chama de confuso pode ser, na verdade, o início da sua maior mudança. Pode ser a preparação para um salto que você ainda não entende, mas que será essencial para o seu destino. Não subestime os momentos sem respostas. Eles são férteis para milagres silenciosos. Aprenda a ouvir o que a confusão quer revelar. Pergunte com humildade, silencie com reverência e espere com fé, porque no tempo certo, tudo o que agora parece embaralhado vai fazer sentido e você vai olhar para trás, para esse momento exato, e perceber que foi ali, na dor da incerteza, que Deus pegou sua mão e começou a te guiar de verdade. A confusão, que quebra o orgulho e ensina a confiar. O orgulho gosta de controle. Ele nos faz acreditar que sabemos o suficiente, planejamos o bastante, previmos todos os riscos. Mas então vem a confusão. Silenciosa, inesperada, arrasadora. Ela bagunça os planos, embaralha os sentimentos, destrói a lógica construída com tanto esforço. E nesse caos, a verdade emerge. Você não está no controle de nada. É duro aceitar, mas é libertador. Porque enquanto você estiver no comando, Deus espera. Mas quando você solta, Ele assume. A confusão não é sinal de punição, é ferramenta de ensino. Ela vem para expor as rachaduras do orgulho que você nem sabia que carregava. Vem para revelar que sua autoconfiança estava ocupando o lugar da confiança em Deus. E é aí que tudo começa a mudar. Quando a arrogância da certeza cede espaço à humildade da entrega, a alma se abre para ouvir, para aprender, para crescer. Você já parou para pensar por que a confusão te incomoda tanto? Porque ela te tira do lugar de poder. Ela desmonta sua pose de quem sabe, de quem domina, de quem entende. E esse desconforto é necessário. Porque enquanto você estiver apegado à ideia de que precisa ter todas as respostas, Deus não pode te ensinar nada novo. Mas quando você admite, Senhor, eu não sei mais o que fazer, o céu se aproxima. Há bênçãos que só são liberadas quando o coração é quebrado. Não por crueldade, mas por graça. Porque Deus conhece o perigo de um coração orgulhoso. Ele sabe que o orgulho cega, isola, endurece. Por isso Ele permite a confusão, para te fazer parar, olhar para dentro, reconhecer a dependência. E nesse reconhecimento, a verdadeira sabedoria nasce. A sabedoria que não vem dos livros, mas da presença. Que não se aprende com teoria, mas com rendição. Talvez você esteja em uma fase onde nada faz sentido. Onde as orações parecem não surtir efeito, os caminhos parecem fechados, e até sua fé está sendo questionada. É exatamente aí que o orgulho está sendo quebrado. Porque quando tudo vai bem, você tende a andar sozinho. Mas quando tudo se embaralha, você clama. Você busca. Você volta.
E Deus está exatamente nesse lugar de retorno. O orgulho quer provar. A fé quer depender. O orgulho quer vencer. A fé quer obedecer. O orgulho diz: eu sei o que é melhor. A fé diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E a confusão é o terreno onde essas duas vozes lutam entre si, até que uma seja calada. Quando o orgulho se cala, a fé fala mais alto. E então, mesmo sem entender tudo, você começa a confiar. Deus está te ensinando a confiar, não só no que Ele faz, mas em quem Ele é. Isso é mais profundo, porque confiar no que Ele faz é esperar resultados. Mas confiar em quem Ele é descansar mesmo sem ver. E esse nível de confiança só é alcançado quando o ego morre. Quando o eu consigo, dá lugar ao Senhor conduz. E o caminho que antes parecia impossível começa a se abrir. A confusão quebra, mas também forma. Ela forma um novo tipo de pessoa, mais leve, mais humilde, mais sensível à direção divina. Porque quem já se perdeu de si mesmo está pronto para ser encontrado por Deus. E quando Ele encontra, Ele guia. E quando Ele guia, nenhum obstáculo permanece. Você pode estar cercado de incertezas agora, mas dentro de você está acontecendo algo muito maior. Deus está moldando um coração capaz de confiar de verdade. E esse coração, mesmo em meio ao caos, permanece firme. Porque não depende mais de certezas externas, mas de uma verdade interna. Deus está aqui. Deus está guiando. E Ele sabe o que faz. O propósito, por trás da confusão, que você está vivendo agora. Nada que Deus permite na sua vida é sem propósito. Nem mesmo a confusão que parece desorganizar tudo que você já construiu. Quando tudo está claro, você anda por vista. Mas quando tudo se embaralha, você é forçado a andar por fé. E é exatamente nesse ponto que o propósito começa a emergir. Deus não desperdiça dor, nem desperdicia dúvidas. Cada momento de incerteza, cada noite mal dormida, cada lágrima silenciosa, está sendo usado como matéria-prima para algo maior do que você pode imaginar. A confusão tem a capacidade de interromper rotas erradas que pareciam certas. Quantas vezes você insistiu em algo que parecia bom, mas lá no fundo já não fazia sentido? A confusão veio como um freio, não como castigo. Porque Deus te ama tanto que prefere ver você parado e confuso do que avançando na direção errada. Esse aparente caos pode estar salvando você de um abismo. Pode estar redirecionando sua vida para um destino que você jamais teria coragem de escolher sozinho. Há momentos em que Deus precisa embaralhar seus planos para revelar o que está escondido. Às vezes você está tão ocupado fazendo, correndo, cumprindo metas, que nem percebe o vazio que se formou dentro de você. A confusão quebra o automático, faz você parar, refletir, se perguntar se está mesmo vivendo com propósito ou apenas sobrevivendo com pressa. E essas perguntas que parecem desconfortáveis são a base da reconstrução, porque ninguém se reconstrói sem antes se questionar. Você já considerou que essa confusão pode ser uma resposta disfarçada? Que aquilo que não anda, que trava, que se desmonta, pode estar dizendo: esse não é o caminho? Deus fala por portas que se fecham. Fala por silêncios que incomodam. Fala por situações que não se alinham, por pessoas que se afastam, por oportunidades que evaporam. A confusão nem sempre é falta de direção. Às vezes, é a direção em si. O propósito de Deus não é apenas te levar a um lugar. É te tornar alguém enquanto você caminha. E a confusão é uma das ferramentas mais eficazes para isso, porque ela força você a depender, a confiar, a buscar. E nessa busca, você encontra mais do que respostas, você encontra a presença. A confusão não é o fim da linha, é o começo de uma nova etapa. E o que parece o fim da estrada, na verdade pode ser uma curva estratégica planejada por Deus. Esse tempo difícil pode estar ensinando você a discernir, a ouvir melhor, a esperar com mais paciência, a depender com mais fé. Nada é em vão. Cada dia confuso, cada decisão difícil, cada sensação de impotência, tudo está sendo usado para formar em você uma sensibilidade espiritual que não nasceria em tempos fáceis. E é essa sensibilidade
que vai te preparar para os próximos passos. Deus está te amadurecendo através dessa confusão. Está tirando o que é superficial para revelar o que é essencial. Está te ensinando a ser guiado não por emoções, mas por convicção. Está te levando a um ponto onde, mesmo sem entender, você confia. E essa confiança é o solo onde floresce o propósito verdadeiro. Você pode não ver agora, mas o que está sendo construído em silêncio vai sustentar aquilo que Deus vai manifestar em público. O processo é interno antes de ser visível. E a confusão é parte desse processo. Ela te prepara, te refina, te reposiciona. Deus está alinhando peças que você ainda não enxerga, mas que no tempo certo vão se conectar com precisão. Respire fundo. Não tenha medo do momento em que você está. O que parece desordem temporária pode ser o início de uma obra eterna. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E o propósito que Ele tem para você é maior do que qualquer confusão que você possa enfrentar agora. A esperança que permanece, mesmo sem entender nada. Existem momentos em que tudo ao redor parece estar contra você. Nada flui, nenhuma porta se abre, e os sinais são confusos. Nesses dias, a razão grita que é hora de parar, que não faz mais sentido continuar. Mas há algo dentro de você que resiste, que insiste, que mesmo sem entender, decide confiar. Isso não é teimosia. Isso é esperança. Uma esperança que não precisa de explicações para continuar viva, porque ela não está baseada no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Essa esperança é o que mantém sua alma em pé enquanto tudo desmorona ao redor. Ela não se alimenta de promessas humanas, nem de previsões otimistas. Ela nasce no íntimo do espírito, naquele lugar secreto onde você se encontra com Deus mesmo em silêncio. É ali que a fé é renovada. É ali que, mesmo sem respostas, você encontra descanso. Porque esperança não é ausência de dor, é presença de propósito. Você pode estar passando por uma temporada de perguntas sem respostas. E talvez esteja esperando entender tudo para conseguir ter paz. Mas há uma paz que vem antes do entendimento. Uma paz que não depende de lógica, porque vem de uma fonte que está acima da lógica. Essa paz nasce da confiança em um Deus que não erra nos caminhos, mesmo quando não revela os mapas. E é essa confiança que alimenta a esperança que permanece. Quantas vezes você já olhou para trás e entendeu coisas que, no momento, pareciam absurdas? Quantas vezes uma porta fechada se revelou proteção? Quantas vezes um atraso se mostrou livramento? A esperança que sobrevive aos dias de escuridão é a que enxerga com os olhos da eternidade. Ela não exige provas, ela escolhe crer. E essa escolha é o que diferencia os que desistem dos que vencem. Deus não prometeu que você entenderia tudo, mas prometeu que estaria com você em todas as coisas. A esperança não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E quando você encontra sentido, a dor não paralisa mais. Ela molda. Ela constrói algo em você que o conforto nunca construiria. A esperança é o cimento que une os pedaços da sua fé quando tudo parece rachado. E é esse cimento que te mantém de pé quando o chão parece instável. Se você está vivendo um momento onde nada faz sentido, não conclua que Deus se ausentou. Às vezes, o silêncio dele é o espaço que ele dá para você amadurecer a fé. Porque uma fé que depende de explicações para permanecer viva é frágil. Mas a fé que permanece mesmo no escuro é invencível. E onde essa fé habita, a esperança não morre. Não tente decifrar tudo agora. Nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido com propósito. Confie no processo. Confie na voz que te chamou. Confie na presença que nunca te deixou. Há uma esperança que floresce mesmo no inverno. E essa esperança está aí dentro de você, mesmo que você ainda não a perceba. Ela é semente divina plantada no terreno da sua alma. Não se engane com o caos aparente. Deus trabalha no invisível. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele recolhe. Enquanto você ora, Ele move. E enquanto você segue, mesmo sem ver, Ele alinha. A esperança que permanece é aquela que sabe.
Mesmo que nada mude por fora, tudo está sendo transformado por dentro. Acredite, cada passo confuso que você deu até aqui estava sendo observado. Nada escapou do controle de Deus. E se Ele permitiu que você chegasse até esse ponto, é porque existe um propósito maior do que o seu entendimento. Continue. Respire. E espere com confiança, porque a esperança que não desiste é sempre recompensada. Quando tudo parece incerto, Deus já está cuidando do final. Existe um momento no caminho em que tudo parece escuro, os sentidos se confundem e a alma começa a duvidar se ainda está no rumo certo. É quando a fé mais balança e o medo mais se aproxima. As perguntas se multiplicam. Será que Deus ainda está vendo? Será que Ele ainda está comigo? Será que estou andando ou apenas me perdendo? Mas é justamente nesse momento, quando tudo parece incerto, que Deus está trabalhando com mais intensidade. Ele não revela o plano todo porque a fé não é construída com explicações, é construída com confiança. A incerteza é o campo onde a fé genuína é provada. E Deus nunca deixou de cuidar do final, mesmo quando você ainda não consegue entender o meio. Você olha ao redor e tudo parece desorganizado, mas o céu está perfeitamente alinhado. Seus passos, por mais desorientados que pareçam, estão sendo ordenados por uma mão invisível que conhece o destino final. Ele vê o todo, enquanto você só enxerga pedaços desconexos. Deus já desenhou a obra completa. E mesmo que pareça caos, é construção. Mesmo que pareça atraso, é preparação. A incerteza é desconfortável, mas também necessária. Ela te obriga a soltar o controle, a parar de confiar na sua força, nos seus recursos e no seu entendimento. E quando você solta, Deus assume. A presença dele é mais real do que qualquer certeza que você possa fabricar. A certeza humana pode falhar, mas a presença divina nunca te abandona. Lembre-se, Deus não precisa de estabilidade para agir. Ele não depende de circunstâncias organizadas para fazer o que precisa ser feito. Ele trabalha no deserto, no caos, na escassez, na dor. E é exatamente aí, onde tudo parece desandar, que ele escreve os capítulos mais marcantes da sua história. O fim já está pronto. Só falta você continuar. A sensação de incerteza não é sinal de fracasso, é sinal de crescimento. Quando Deus quer te amadurecer, Ele não te dá respostas, Ele te dá perguntas. Porque o crescimento verdadeiro acontece quando a alma é levada ao limite, e ainda assim escolhe confiar. Não porque entende, mas porque conhece a voz que chamou. E essa voz nunca falhou. Você não precisa entender tudo para seguir. Precisa apenas de uma decisão: permanecer. Mesmo sem mapa, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias. A presença de Deus no processo é a garantia de que o final será bom. Porque Deus não começa algo que não pretende terminar. E se Ele começou algo em você, Ele vai cumprir. O final não está em risco. Você pode estar no meio da confusão, mas Deus já escreveu o desfecho. E não importa quantos desvios você tenha feito, quantas quedas, quantos recomeços, Ele sabe exatamente como te levar até lá. Você não perdeu o tempo, não perdeu o propósito, não perdeu o chamado. Ainda há um final preparado para você. Então respire, confie, continue. Mesmo sem ver nada mudando, creia que tudo está sendo alinhado. Mesmo que as promessas pareçam distantes, confie que estão sendo trabalhadas. Mesmo que tudo grite desista, ouça o sussurro da presença dizendo: só mais um passo. Porque esse passo, mesmo pequeno, pode ser o que ativa o mover divino que você tanto espera. O Deus que escreveu o início da sua história é o mesmo que garantiu o fim. E se Ele está em cada detalhe, você não está perdido. Está sendo conduzido. A incerteza não é o fim da estrada. É só o início da fé madura. E a fé madura não precisa entender. Só precisa permanecer. Porque quando tudo parece incerto, Deus já está cuidando do final. Chamado espiritual. Se a sua vida está confusa, não significa que você está perdido. Pode ser que Deus esteja justamente te reposicionando. Às vezes, a confusão é o sinal de que o velho está sendo desmontado para dar lugar ao novo. E quando tudo parece fora do lugar,
É porque ele está reorganizando do jeito dele, não do seu. A sua mente quer entender, mas sua alma só precisa confiar. Você tentou controlar, tentou planejar, tentou resolver com as próprias forças, mas chegou até aqui e ainda sente que algo não encaixa. Talvez o que falta não seja uma nova direção, mas um retorno à presença. Porque na presença de Deus, até o caos faz sentido. Até o silêncio tem voz. Até o desvio vira ponte. E até o fim é só um recomeço disfarçado. Hoje Deus está te chamando para parar de correr atrás de respostas e começar a andar com aquele que é a própria resposta. Ele não prometeu um caminho sem turbulência, mas garantiu sua presença em cada passo. E é essa presença que transforma o desespero em direção, que muda a dúvida em dependência, que pega a sua confusão e transforma em clareza. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você começa a caminhar com quem já sabe o final. A sua vida não está fora de controle. Ela está nas mãos daquele que nunca erra, que nunca atrasa, que nunca abandona. E se você entregar hoje seus medos, seus planos, suas incertezas, ele vai te mostrar o que olhos naturais não conseguem ver. Vai alinhar seus passos com os planos eternos. Vai conduzir você para uma vitória que não depende do seu esforço, mas da sua graça. Então respire fundo. Solte o peso. Volte para a presença. E confie. Porque quando tudo parece confuso, Deus está mais perto do que nunca, alinhando seus passos para a vitória.